Olá a todos, bem-vindos a mais uma entrevista do projeto Os 230, desta vez com Maria Begonha, deputada do Partido Socialista. Muito bem-vinda. Obrigada, eu que agradeço o convite. Acho que o vosso projeto é muito importante e estou muito contente de estar aqui. E aproveito para fazer uma pergunta que dá já para pensar e para falarmos um pouco do teu percurso. Quando é que te interessaste por isto da política? Olha, não há uma data, mas eu acho que as pessoas já são... Eu acho que a primeira parte é quando tu começas a ter alguma consciência política, alguma consciência ideológica, não é? Antes sequer da palavra ideologia aparecer. Eu acho que as pessoas de esquerda, costumo dizer, ou herdei essa frase, são de esquerda antes de o ser. Ou seja, eu acho que muito nova a ideia da injustiça, das desigualdades, a ideia de que os mais novos ou os jovens tinham menos capacidade de ter voz e reivindicar por algumas coisas. Eu era muito sensível a esses temas, não é? A minha mãe brinca que já no infantário, uma vez parece que marchei com 6 anos para o gabinete da diretora, de uma professora, para fazer umas reivindicações. Portanto, eu acho que essa parte do espírito crítico acompanhou-me muito e, portanto, chegar à ideia de como é que se transforma isto das injustiças e a esquerda ser, obviamente, a minha família política, foi uma coisa muito precoce. Eu acabei por me inscrever na Juventude Socialista, eu tinha 15 anos. Portanto, foi muito rápido. Mas eu acho que começou, obviamente, na escola, em casa. Eu não tenho, nem a minha mãe nem o meu pai são filiados em nenhum partido. Mas a ideia de... A minha mãe representa a Associação de Pais, a ideia de fazer alguma coisa para a comunidade, a questão do associativismo, de te interessares por... enfim, por questões coletivas, no sentido de pessoas organizarem-se e fazer qualquer coisa, hoje já diria mais sofisticadamente, pelo bem comum, não é? Na altura não diria, mas eu acho que foi assim que eu encontrei o associativismo, que encontrei a esquerda. E são essas as razões de esquerda? Razões de esquerda. As razões de esquerda já é um bocadinho mais profundo, não é? Já vem de uma reflexão. Eu sou de uma geração que, quer dizer, eu entrei na Juventude Socialista, eu acho que formalmente em 2005, mas eu volto à Juventude Socialista, ou seja, ou pelo menos de forma mais intensa, quando entro na faculdade, 2007, 2008, portanto, foi a crise, não é? A crise de 2008, a crise de 2011, a ideia de que a nossa geração não só foi deixada para trás, como enfrentava desafios enormes. E quando cheguei a 2018, a minha candidatura a secretária-geral da Juventude Socialista, essas razões de esquerda permaneciam. Lutar contra a precariedade, os jovens não terem acesso à habitação, o ensino superior não ser democratizado. E, portanto, todas essas razões mais geracionais continuaram a pesar. Agora, claro que o que está por trás é sempre sistema económico injusto, como é que graus de evolução de tecnologia que tem que corresponder desenvolvimento social, e isso nem sempre acontece. E um inconformismo. Eu acho que a questão das razões de esquerda também é isso. Eu lembro-me de dizer muitas vezes, há razões de esquerda mais do que sobra para hoje ainda ser socialismo, e o socialismo ser necessário, continuo a acreditar nisso. E tu andaste na Rainha Dona Leonor, certo? E Sim. na Nova. De que forma é que esses períodos te marcaram? Olha, eu acho que a minha passagem, eu andei sempre em escolas públicas e eu acho que isso é importante. Tinha muitos amigos na Juventude Socialista, fora da Juventude Socialista tinham andado em colégios, mas eu acho que a passagem para a escola pública, a experiência de estar com pessoas e num meio completamente heterogéneo, com interesses diferentes, foi importante. Marcou-me mais a minha escola do quinto ao nono ano do que sequer a minha escola secundária, onde aí se calhar os meus interesses também já eram diversos. Candidatei-me à Associação de Estudantes na Rainha Dona Leonor e perdi. Foi a minha primeira campanha. Depois, mais tarde, na FCSH, também me envolvi na Associação de Estudantes, e já com resultados melhores. A Nova foi muito importante também, porque foi a primeira vez onde eu também contactei com mais pessoas de outros partidos, nomeadamente do Bloco de Esquerda, do PCP, e isso foi uma experiência também, fora a formação académica, como é evidente, muito importante. E quer na minha escola secundária, quer na faculdade, havia uma grande resistência a que se discutisse política dentro da faculdade. Uma grande apatia, uma grande indiferença por parte dos estudantes, brutal. O número de estudantes que votou na minha escola secundária, ou o número de estudantes que depois votou quando eu estive na universidade, para mim foi absolutamente chocante. Portanto, uma das razões de esquerda e de combater a apatia e a indiferença perante a política, perante aquilo que nos rodeia. Isso também me marcou na universidade. E que ferramenta é que depois também o teu curso te trouxe para a vida a seguir? Olha,
eu acho que não fui para a ciência política por causa da política partidária. Eu ponderei muito ir para direito. Eu acho que muita gente que se interessa por política, de como é que o sistema político funciona, como é que tu provocas mudanças concretas e te envolves em políticas, pensa em ir para direito. Eu ponderei imenso. Mas depois fui para a ciência política porque a vertente das relações internacionais também me interessava. Isto é, a minha vida podia ter sido outra coisa. Eu podia ter facilmente podia ter ido trabalhar para uma organização não governamental, numa área completamente diferente. Mas imaginava-me sempre a estudar dinâmicas políticas, sistemas políticos, história das revoluções, por exemplo. Deu-me ferramentas para ser política, não é? Que é um bocadinho a tua pergunta. Sim, claro, do ponto de vista da solidez teórica, claro que sim. Mas depois a vivência num partido político e, enfim, a luta pelas tuas convicções é completamente diferente, mas deu-me ferramentas importantes, claro que sim. Não, de solidez, que são muito importantes, não é? Eu penso nisso frequentemente, que é alguma da tua bagagem de cultura geral e de outros interesses e daquilo que tu, enfim, aquilo que tu consegues também interiorizar, usas constantemente na tua vida política, não é? No Parlamento, nas intervenções que fazes, nas referências que tens, isso como é evidente, a formação universitária é importante. E alguma vez julgaste que querias ser secretário-geral da Juventude Socialista? Não. Eu acho que é engraçado que na Juventude Socialista eu já contactei, já conheci, por exemplo, miúdos, não digo miúdos no sentido pejorativo, mas miúdos, que tu percebes que aos 16, 17, 18 anos eles já têm essa ambição, não é? Pessoas que pensam no seu percurso, imagina, adaptando à Juventude Socialista, alguém que primeiro quer fazer a escalada, que pensa que quer ser Presidente da Federação, que pensa que quer ser secretário-geral, que um dia gostava de ser qualquer coisa. Eu não pensei assim, o meu percurso político foi acontecendo, não é? A vida autárquica, primeiro, muito jovem, e isso foi mesmo uma experiência muito importante para mim. Depois a questão da Federação, mas ser candidata a secretário-geral da Juventude Socialista foi uma vontade e uma convicção que eu tive bastante mais tarde. Não foi algo que eu não entrei na Juventude Socialista e não estive aqueles anos na Juventude Socialista enquanto estudante e a participar em secretariados nacionais, tendo isso em vista. Aconteceu que quando, enfim, o mandato do Montessor, que era o Ivan Gonçalves, ia terminar e, portanto, havia pessoas que tinham que se apresentar com projetos e eu entendi que tinha as condições e a convicção de apresentar um projeto à Juventude Socialista, muito focado também, obviamente, nas causas de igualdades materiais dos jovens e direitos, liberdades e garantias, que é uma marca, obviamente, nossa, e aconteceu assim. Mas não era um plano. Não, acho que nunca não tive esse plano, acho que aconteceu e foi, obviamente, a experiência, sei lá, uma das grandes honras que, obviamente, acho que vou sempre olhar para trás e dizer que foi uma grande honra e uma das experiências mais importantes da minha vida, não há dúvida. Ainda mesmo hoje em dia não é tão usual ver mulheres em certas posições de liderança, e para ti que cresceste já numa geração diferente, já numa geração mais nova, que foi começando a aparecer, ainda achas que é um entrave? Se bem que pela primeira vez temos um governo que tem mais mulheres do que homens, mas sentes que ainda é relevante o género? E pode ser um entrave? Olha, a Juventude Socialista, que é uma organização progressista, de esquerda, totalmente antidiscriminação, antes de eu ser líder da Juventude Socialista, tinha sido a Jamila Madeira 20 anos antes. Eu acho que isso quer dizer alguma coisa, não é? É evidente que a discriminação de género, e é evidente, quer dizer, podemos ir a vários campos, naquele preconceito e naquela desigualdade que é diária, não é? Que é cultural, que é estrutural, ou nas materiais, não é? Salarial, o trabalho invisível, portanto, tudo isso são temas do agora. Não são coisas que estejam ultrapassadas. Por isso é que é relativamente absurdo e chocante saber que hoje no Parlamento há quem vá à tribuna dizer que os brancos heterossexuais estão hoje em risco neste país. Quer dizer, isto é um absurdo completo. Avançámos imenso, isso é evidente, não é? Avançámos imenso nessa matéria, mas há muito por fazer em relação à igualdade entre homens e mulheres e na política também, porque repara, há questões que são culturais ou são inconscientes, se calhar as características, pensei nisso muitas vezes, será que as características que as pessoas nos partidos ou no meu partido associam à liderança são características que usualmente, eu lembro-me de ver uma entrevista da Hillary Clinton sobre isso, não é? Que ela dizia que quando ela era agressiva ou assertiva,
aparentemente, não é? O eleitorado americano, que num homem valorizaria essa característica como liderança, nela não. Portanto, essas questões dão que Considerada pensar. histeria quando uma mulher bate na mesa? Há esse clichê, não é? Eu nunca senti muito isso, eu também tenho que ser verdadeira, eu nunca senti muito isso na juventude socialista, também nunca... Agora, se me colocas a questão de outra forma, há um problema sério, ou mais difícil de recrutamento de raparigas e mulheres interessarem-se pela política? Eu acho que sim. Isso é evidente. A juventude socialista eu acho que faz um esforço interessante, acho que o Partido Socialista faz um esforço interessante, mas isso é inegável. Isso é inegável. É inegável que há muito mais figuras de liderança nos partidos e nas juventudes partidárias masculinas do que femininas. E temos que perceber as razões para isso acontecer. Porquê é que isso acontece? Quais é que são as tuas grandes referências na cena nacional e internacional? Bem, passadas, atuais, referências históricas e políticas. Salvador Allende, Mário Soares, Martin Luther King. Exemplos de resistência, ok? Podia dizer Álvaro Cunhal também. Exemplos de resistência e de convicção de pessoas que sofreram muito e que levaram até às últimas consequências daquilo que acreditam. Acho que essas são as figuras que eu tenho, enfim, que lutaram por causas, obviamente, seja o socialismo, seja os direitos civis, que me inspiram. E atuais também, enfim, eu diria que o Mário Soares é uma referência atual. Mas quando penso em referências, penso mais em pessoas que já nos deixaram. Fora do mundo político mais ativo, quem é que também te inspira e que gostavas de um dia conhecer? Seja a nível nacional ou internacional. Ok. Pode ser de uma área assim no meio diferente. Político, acho que era engraçado. Eu sei que vocês fazem essa pergunta, quem gostavam de almoçar ou jantar. Eu talvez convidasse, para não ser também só referências do passado, a Alessandra Ocasio-Cortez. Eu gostaria de ter a oportunidade de almoçar, de jantar com ela e de falar sobre o futuro. Acho que... O que é que lhe perguntavas? Acho que era interessante. Olha, provavelmente perguntava como é que ela nos vê a nós, não é? Jovens europeus, nós neste mundo ocidental, que aprendemos ou naturalizamos ou nos conformamos, infelizmente, a viver com um certo grau de desigualdades e a viver com um certo grau de disparidades, seja salariais, seja de perspectivas de vida, absolutamente inaceitável. E acho que ela é muito interessante, bem, fora aquilo que representa naturalmente nos Estados Unidos, é um exemplo, lá está, de inconformismo, de nos indignarmos com o estado de coisas. Portanto, acho que era uma conversa interessante. E fora da política, alguém assim especial? Por exemplo, no mundo da música? No mundo da música, quer dizer, eu adorava ter conhecido o Kurt Cobain, eu adorava ter conhecido a Janis Joplin, adorava ter conhecido o Freddie Mercury, adorava ter conhecido o Leonard Cohen. Há imensa gente que eu gostava de ter conhecido. E são estes os artistas que ainda ouves mais? Alguns desses, eu ouço muito, deixa-me pensar. É difícil escolher um, não é? Mas, sei lá, talvez vozes que eu gosto mesmo sempre. Nina Simone, Billie Holiday, sempre. Tive a minha fase Pearl Jam. Gosto muito de fado. Gosto muito de Beatles, gosto muito de Zeca. Gosto muito de Variações. Gosto muito de Sérgio Godinho. Eu gosto muito de música portuguesa, gosto muito de Bossa Nova. Ouço muito Caetano e Chico Buarque, ouço muito. E no mundo do cinema, Guerra das Estrelas ou O Senhor dos Anéis? São duas preferências, certo? Adoro, sabes, que eu sou aquelas pessoas que dizem, eu não gosto nada do que seja fantasy ou ficção científica, não, eu gosto de tudo. Star Wars ou Lord of the Rings? Opa, teria que responder se calhar Star Wars, mas gosto dos dois. E no mundo, em geral, das viagens, de conhecer realmente o mundo, qual é que são aqueles países que estão no topo da tua lista para visitar, que não tiveste essa oportunidade? Eu fui secretária das Relações Internacionais e estive nos órgãos europeus da Juventude Socialista e conheci muitas pessoas de vários países, sobretudo na cena europeia. Nunca fui à América Latina. Gostava muito de ir a Cuba, gostava muito de ir a um conjunto de países. Nunca fui aos Estados Unidos. Portanto, talvez alguns dos países que eu gostava de visitar. E qual é que achas que é a tua maior missão? Missão? Na política e na vida? Bem, acho que todos temos a missão de sermos felizes e verdadeiros connosco próprios, não é? Essa parte, e coerentes. Eu acho que sou bastante vertical e bastante coerente, mesmo quando isso tem algum custo político, em defender aquilo que acredito. E, portanto, acho que isso, quer eu venha um dia estar sempre ligado à política ou não, acho que isso se vai manter.
grande missão. Para já, neste momento, eu acho que é fazer uma melhor representação das pessoas que estão lá fora, aqui no Parlamento. Não te sei dizer o que é que gostava, qual será a minha missão na política daqui a 5 ou 10 anos, mas há uma missão, ou pelo menos há um chamamento que eu sinto, que é, enquanto estiver no Partido Socialista, a lutar com um PS à esquerda, com poucas tendências ideológicas à direita, claramente identificável. E acho que hoje, no contexto português, temos que também estar disponíveis, e acho que isso é uma missão, para lutar contra o populismo e contra forças pouco democráticas. E se sentes que o trabalho que se faz aqui no Parlamento tem impacto na vida comum dos portugueses, ou às vezes é difícil que aquilo que se faz, sobretudo por ser um órgão legislativo, traga verdadeiramente uma mudança? Eu acho que nós sentimos essa frustração. A frustração de muito do nosso trabalho ser invisível, a frustração de estarmos em imensas reuniões para as quais nos preparamos imenso, aquilo que temos que estudar e trabalhar para, no campo das políticas públicas e da criatividade que temos que ter para pensar em soluções, mesmo um partido que esteja a apoiar o governo, okay? Onde essa produção não é tão intensa, mas tudo isso, e às vezes não sentirmos os reflexos imediatos. Eu, por exemplo, agora estou a acompanhar uma área, que é a habitação, onde eu tenho uma profunda convicção no caminho que estamos a fazer e na política de apoio da habitação pública que estamos a fazer, mas os resultados são lentos. E isso é, obviamente, uma frustração para quem faz política. Portanto, por exemplo, trabalho autárquico tem esse lado interessante. É que tu, às vezes, tomas uma decisão, executas e sentes os efeitos imediatos de melhoria na vida das pessoas. Mas a intensidade com que estar no Parlamento é também para ter debates e soluções que, de facto, interessem às pessoas e que melhorem a vida delas. Acho que não muda na convicção de um deputado ou de um autarca. Agora, é diferente. Há essa frustração, às vezes, de sentirmos. E se pudesse resumir Portugal numa palavra, que palavra é que escolhias? Resumir Portugal numa palavra? Cultura. 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 Não apenas, enfim, para a nossa cultura literária, musical, a nossa história, não, mas no sentido que são as minhas raízes culturais, não é? Tu nasceres aqui ou nasceres na Ucrânia ou noutro sítio qualquer é mero acaso, não é? Mas depois, de facto, eu digo esta frase assim, se calhar já anacrónica para alguns, de gostar do meu país, de gostar de ser português, isto é, de gostar da minha cultura, das minhas raízes, e isso para mim é uma questão importante, portanto acho que sim, cultura. E para terminar, que mensagem é que gostarias de deixar a todos os portugueses? Mensagem que gostaria de deixar a todos os portugueses? Que sim, acho que uma mensagem contra a apatia, contra a indiferença pelo país, pela política, pela reivindicação dos seus direitos. Eu acho que nós, enquanto políticos, estamos constantemente a sermos confrontados com a realidade daquelas pessoas e daqueles eleitores que estão desiludidos com a política, que estão desiludidos connosco. Muitas vezes com razões, obviamente, legítimas, de nós não termos resolvido ainda em democracia um conjunto de desafios, mas eu acho que a mensagem que eu deixaria era justamente das pessoas continuarem a insistir a procurar esse interesse em saber, em perceber um bocadinho como é que a nossa democracia, acho que o vosso projeto é importante nisso, como é que a nossa democracia funciona, o que é que nós fazemos, nós políticos fazemos pelas pessoas, e uma mensagem também, enfim, que sejam felizes e exigentes connosco, continuem a ser exigentes connosco, mas assim um bocadinho contra a indiferença e a apatia que sinto muito. Eu se pudesse mudar alguma coisa assim de hoje para amanhã, uma das coisas era termos uma sociedade civil e cívica mais forte, mais participativa. Maria, muito obrigado pela tua participação. Obrigada. E continuaremos aqui na Assembleia da República para vos dar a conhecer todos os 230 deputados. Até à próxima.